paz do Senhor, uma boa noite a todos. Hoje eu vim aqui para contar um testemunho. E eu queria que você assistisse esse testemunho até o final, porque é algo que eu sei que vai ter uma palavra para o seu coração, vai ter uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem buscado da parte de Deus, mas eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para você, para mim e para você. Então, primeiro eu queria ler uma passagem, duas passagens bíblicas. A primeira se encontra no capítulo 42, e versículo 2 de Jó, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E o segundo se encontra num salmo bem conhecido de todos nós, que é Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Presta bem atenção nessa parte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, todos sabem que agora em janeiro eu passei por um procedimento de cateterismo e angioplastia devido a um problema que eu estava no coração. Uma das veias, a princípio uma das veias entupidas, na verdade eram 4, né? E a que estava com mais risco, né? No caso eu estava com 2% de vida só. E hoje eu louvo a Deus por isso, pelo bendito tombo que eu caí. Eu caí um tombo muito feio. E 2 dias depois desse tombo eu comecei a passar mal. Eu já dei esse testemunho. Vou fazer um breve resumo. Que eu acabei indo fazer essa angioplastia. E no domingo, dia 19 de janeiro, eu fiz ele dia 17. No dia 19, os médicos disseram que eu não sairia do hospital, porque eu teria que fazer uma cirurgia de ponte de safena. E eles me explicaram algumas coisas, e logo após o médico sair do CTI, onde eu estava, começou a me dar muita vontade de orar mesmo. E eu fui até um lugar reservado. Quem ouviu o testemunho da vez passada vai se lembrar disso. Eu clamei ao Senhor, eu pedi com muita fé, com muito fervor, que eu não queria ser operado, meus irmãos, porque eu não nasci cortado e eu não aceitava. Porém, eu também reconheci que aquele momento, aquela situação, era tão somente culpa minha. Porque um caso desses de veias entupidas, vamos ser sinceros, é relaxo da nossa parte. É culpa de uma vida desregrada, uma vida descontrolada, né, onde a gente acha que pode comer tudo, assim, como se fosse o último dia da tua vida. Então, e logo pela manhã, eu acabei recebendo alta. E eu entendi que eu não seria operado. O tempo passou, ganhei alta na segunda-feira, e a minha cirurgia estava marcada para o dia 23 de janeiro. Aí eles falaram que era para mim voltar dia 20 de março,
para então ser marcada a cirurgia. E só que aconteceu algo nos dias em que se passaram. Eu fiquei alguns dias na casa de um pastor amigo nosso, pastor Júnior Silva, em Curitiba, com a sua esposa Juscelânia. Nos receberam muito bem, né? Fui muito bem cuidado por eles. E quando foi na manhã do dia 23, meus irmãos, eu tive um sonho. E nesse sonho, e isso eu tenho aqui para comprovar, porque eu acabei escrevendo e deixando registrado aqui, que quando é da vontade de Deus, você pode fazer o que você quiser. Quando é da vontade de Deus, quando é permissão de Deus, é o que diz. Quem poderá impedir os planos de Deus? E eu tive um sonho. E nesse sonho, aparecia uma cicatriz no meu peito. Ou seja, no sonho eu estava operado. Só que o que me impressionou não foi a cicatriz. Só que esse finalzinho aqui, eu vou guardar para o final do testemunho. Para que você possa entender quais são os planos de Deus. O que me impressionou não foi a cicatriz. Então, o que aconteceu? Eu registrei isso. Só que desde o dia que eu saí do hospital, eu vinha orando, pedindo a Deus que eu não queria fazer a cirurgia, que eu confiava nele, que eu esperava nele. E o Senhor sempre me respondia da mesma forma: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Todas as ministrações que eu ouvia me levava a crer, a descansar em Deus, a não temer. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu não temia a cirurgia. Talvez muitas pessoas, eu já falei isso da vez passada, muitas pessoas achassem assim: você está com medo de morrer. Porque essa cirurgia, ela funciona da seguinte forma: o seu peito é aberto, seu coração é tirado para fora e ele continua trabalhando com o auxílio de uma máquina. Enquanto isso é dado um choque nos seus músculos e os seus músculos todos param no tempo que precisa para fazer a cirurgia. Só que eu não tinha medo de morrer. Qual era o meu medo? Meu medo era acordar entubado. A gente escuta tanta coisa aí acerca da intubação, né? Muitas pessoas reclamam depois que voltam, que machuca a garganta, que por muitos dias não consegue assim nem salivar direito, né? Não consegue comer direito. Então eu tinha medo de acordar, me apavorar, arrancar. Eu tinha medo de usar sonda. Eu sei que é medos bobos, mas era o único medo que eu tinha. E o Senhor sempre acalmando o meu coração, o Senhor sempre acalmando a minha alma. E eu disse que eu teria 60 dias para tocar na orla do manto de Jesus. Eu me lembrei daquela passagem da mulher do fluxo de sangue, e eu dizia para ele: se tão somente tocar a orla do teu manto, Senhor, eu serei curado. Foram 60 dias orando na madrugada. Mas sempre que eu pedia para ele que eu não queria, eu sempre dizia assim: Senhor, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, porque escolhido não tem escolha. E talvez Deus quisesse me mostrar algo. Aí fui até no dia da consulta, dia 20 de março, continuava orando. Chegamos lá, o médico começou a me explicar tudo o que seria feito ao longo da cirurgia. Fora os meus medos, ele aplicou mais 2, que eu teria que usar aí um dreno entre meio aqui as costelas e um na barriga. Daí eu até fiz assim para ele, falei: obrigado, doutor,
pela sinceridade. Daí ele falou para mim que não tinha problema, que ele não podia mentir para mim, que muitos médicos não contam tudo, mas ele precisava que eu estivesse ciente, já que eu tinha medo. Então ele colocaria todos os meus medos na mesa, mas que não era para mim me preocupar porque eles tinham estudado para isso. E daí ele falou para mim, olha, a sua cirurgia está marcada para o dia 23 de abril. Você prestou atenção? A primeira cirurgia era dia 23 de maio. É dia 23 de janeiro. A segunda, 23 de abril. É onde entra o Salmo 23. O Senhor começou a inquietar meu coração com esse salmo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E comecei a colocar aquilo no meu coração. Nos últimos dias que antecedia a cirurgia, tinha pessoas que diziam, nossa, você está tão calmo, você está tão tranquilo. E um amigo chegou a dizer, isso é próprio de quem está realmente descansando no Senhor. E eu continuava a mesma campanha de oração da mulher do fluxo de sangue. E quando chegou então o dia de eu me internar, eu cheguei no hospital e eu faria apenas um raio-x e um eletro, mas eu com aquela esperança de não fazer a cirurgia. E daí eu comecei a orar para Deus que eu queria que fizesse um ecocardiograma, porque ali ia aparecer e o médico chegaria em mim e diria, não, você não vai precisar fazer a cirurgia. E acabaram confundindo, não há de ver que confundiram o meu nome com o de outro paciente. E acabaram vindo me chamar e falaram, ó, você vai fazer um ecocardiograma. Eu fiquei feliz da vida. Quando cheguei na sala para fazer o eco, a mulher olhou no meu peito e falou assim, ué, mas cadê sua cicatriz? Eu falei, mas eu não tenho cicatriz nenhuma. Ela disse, não, mas você tem que ter uma cicatriz, porque aqui está que você vai fazer uma troca de válvula. Eu falei, misericórdia, e agora? Eu falei, não, mas eu não vou fazer troca de válvula nenhuma, eu estou aqui porque eles querem me operar, fazer ponte de safena. Então eles acabaram fazendo, mesmo assim, acabaram fazendo a eco, e eu fiquei feliz, né? Falei, agora é só esperar o médico vir e falar, ó, você não vai precisar operar. Quando chegou no outro dia, passou aquele dia inteiro, eles não me falaram nada, me mandaram para uma enfermaria para esperar. A partir das 10h30 da noite eu já comecei com o jejum, e às 4h30 da manhã eles nos levaram para um outro setor do hospital, que era para a parte da cirurgia, e falaram que eu seria operado no segundo horário. E eu ali crendo, orando, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia, que eu não queria, mas que eu estava nas suas mãos, que fosse feita a sua vontade. Foi quando o meu cirurgião chegou e falou para mim assim, e aí, Claudinir, tem mais alguma dúvida? Daí eu falei assim, então eu vou operar, doutor? Ele falou, com certeza, meu amigo. Eu só vim aqui para saber se você tem mais alguma dúvida. Daí eu falei, doutor, eu só quero te fazer um pedido. Em nome de Jesus, amarra as minhas mãos. Só isso que eu te peço. Dele, mas não vai precisar. Eu falei, por favor, amarra as minhas mãos. Eu não quero prejudicar nem a minha vida e nem a vida de vocês. Só isso que eu te peço. Acalmei meu coração, né? Esse era meu único medo. Aí falei para o Senhor assim, voltei a sentar, e nos minutos ali até o enfermeiro me chamar, que não demorou muito, eu falei para o Senhor assim, obrigado, Senhor, porque eu sei que está sendo feita a tua vontade na minha vida. Eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Eu sou teu filho, eu sou teu servo, então eu estou na tua mão. A única coisa que eu quero que o Senhor lembre é que eu quero voltar para casa, cuidar da minha esposa, ver o Breno se tornar um homem,
ver o Brian se formar, ser um grande homem de Deus, ver a minha neta crescer, Senhor. E eu sei que o Senhor vai me fazer voltar, porque o Senhor já cumpriu muitas promessas na minha vida. Muitas promessas que o Senhor fez já se cumpriram. Só que ainda tem outras, Senhor. Então eu sei que eu não vou embora agora. Só segura minha mão e entra comigo naquela sala. E nisso o enfermeiro me chamou, me levou para a sala, me deixaram numa sala lá com mais 2 pessoas, e dali a pouco o próprio cirurgião veio me buscar e me colocaram na mesa que eu ia ser operado. O lugar era todo branco, tinha só uma roda de luz assim em cima. E foi quando o cirurgião colocou uma música bem suave e aí eu chamei ele, falei assim: doutor, vem aqui um pouquinho. Daí ele: pois não. Eu falei assim: eu queria te agradecer pelo senhor me operar, e eu só quero dizer uma coisa para o Senhor: que as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo estejam aqui com vocês, que a mão dele opere através das tuas mãos e de toda a tua equipe, porque eu sei que vocês estudaram para isso. Mais uma vez, eu sei que vocês estudaram, eu não estou com medo, mas que o Senhor Jesus Cristo faça parte dessa cirurgia. E foi aí que ele apertou minha mão e falou assim para mim: o Senhor Jesus está aqui, seu Claudemir. E logo após nós conversamos, tá bom? Mas não se preocupe que o Senhor Jesus está nesse lugar. Aí uma enfermeira foi do meu lado esquerdo e falou que ia colocar um negócio, uma impulsão, se não me engano, que eles falam, para me dar anestesia geral. E eu então comecei a cantar esse louvor, que dizia assim: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti e eu apaguei. Para mim eu dormi minutos. Minha cirurgia era para durar em média de 3 a 4 horas, mas acabou se estendendo e foram quase 6 horas e meia de cirurgia. Foi algo assim tremendo, porque eu não tive nenhum problema ao longo da cirurgia. Problema de pressão, não teve problema de pressão, oxigenação, oxigênio, né? Não teve problema. O único problema que o médico teve, o único problema que o cirurgião teve, ele disse que eu dei muito trabalho para ele, para cortar meu peito. Porque ele falou assim que em tanto tempo de medicina, tantas cirurgias que ele faz, ele nunca cortou um peito tão duro, tão duro, tão duro. E quando eu acordei, eram 7 horas da noite. Né? Eu fui para a sala de cirurgia 20 para meio-dia e saí da cirurgia 6h27. Às 7 horas da noite eu saí. Eu acordei, sem intubação, sem nada. E eu só vi a mão dele fazendo assim para mim. Como quem diz, vencemos. Amados, foi algo maravilhoso. Fui para a UTI, passei os 3 dias na UTI que precisava. E quando já da enfermaria, eles começaram a retirar, né, os drenos e coisa arada que precisava retirar. E conforme eu comecei a caminhar para poder estimular o pulmão, estava muito fraco, recebi muito apoio de enfermeiros, médicos,
pacientes de outros quartos, visitantes de pacientes, que me diziam, olha, se você se cuidar direitinho, você vai ter a vida melhor que você tinha antes. Assim, da mesma forma, vinham pessoas que diziam, olha, se você não se cuidar, você conseguiu sair vivo daquela mesa de cirurgia, mas se você não se cuidar, agora você perde a vida pra valer, né? Porque você não pode levantar peso, tá tudo aberto, tá tudo, né? Mas eu só pude glorificar o Senhor nesses dias todos que se passaram. Eu não tive coragem de olhar os primeiros 5, 6 dias. Eu não tive coragem de olhar nessa cicatriz, nem na minha perna. Eu não queria olhar. Não porque não foi feita a minha vontade, mas eu não tinha coragem. Eu ainda tinha na memória a imagem daquela cicatriz. Foi só quando eu vim para casa que eu consegui, né, o primeiro dia que eu fui tomar banho, que meu filho foi me ajudar, aí eu consegui olhar naquela cicatriz. O que eu quero dizer para você? Tem uma passagem na Bíblia, né, em Romanos, se não me engano, capítulo 9, versículo 20, que diz que como... Eu já te falo aqui. Quem és tu, ó homem? Para, mais ou menos assim, para perguntar para Deus o que Deus... A maneira como que Deus vai fazer com você. Eu e você podemos brigar com Deus para perguntar. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos muito aquela de querer pôr Deus na parede e falar, ó Senhor, faça do meu jeito, faça assim que vai ser melhor. Eu passei 90 dias, irmãos, orando, pedindo para Deus que eu não queria, que eu não aceitava. Sabe, eu queria que fosse do meu jeito. Só que assim, ó, Deus deu o livre-arbítrio para mim e você fazer o que nós quiser da nossa vida. E o Senhor nunca vai tirar isso de mim e de você. Só que Ele também não vai tirar as consequências das tuas escolhas. Aprenda isso. Você escolhe muitas coisas na tua vida. Às vezes você escolhe o seu sofrimento. Precisava dessa cirurgia. Jesus salvar a minha vida com uma cura sobrenatural é lindo, é maravilhoso. Ele é Deus. Mas Ele não fazia a minha vontade do meu jeito. Também Ele continua sendo Deus. Por isso que isso aqui, ó, olha aqui. Às vezes muitas pessoas podem perguntar assim, ué, mas você não orou? Ele não fala com você? Hã? Ele não fala com você? Ele fala. Mas o não dele também é resposta. O silêncio dele também é resposta. Isso aqui é o maior ato de amor que Jesus fez por mim. Se Jesus não me amasse, eu não teria caído aquele tombo. Se Jesus não me amasse, aqueles 2% de vida tinha caído por terra e eu tinha tido um infarto fulminante. Se Jesus não me amasse, eu não teria saído daquela sala de cirurgia. Ele continua me amando. Quer ver? O que significa o Vale da Sombra da Morte para você? Esta expressão representa uma situação de grande dificuldade, perigo e angústia, onde a escuridão e o medo dominam. O que significa não temerei mal algum? A frase transmite uma promessa de segurança e proteção, mesmo em meio às dificuldades. Porque tu estás comigo. É a confiança em Deus e na sua presença. É o que garante a segurança e o conforto em meio às dificuldades.
Sabe? Eu acho que esse aqui foi o maior ato de amor de Jesus por mim. Porque eu tenho muitas cicatrizes. Muitas cicatrizes na minha alma. Coisas que me destruíram. Coisas que num passado distante me trouxeram muita dor, muita mágoa, muito ressentimento. São cicatrizes que vocês não veem, que eu não vejo, mas que estão aqui dentro. Perdoei, perdoei. Muito. Perdoei de coração. Só que nenhuma, hoje eu posso dizer, nenhuma dessas cicatrizes tem tanto valor para mim como essa daqui e como a da minha perna, que é para mim olhar para elas e nunca se esquecer do quanto Jesus me ama, do quanto Jesus me ama e do quanto Ele é fiel na minha vida. Eu fiz aqui um texto que condiz com tudo aquilo que a gente passa, com tudo aquilo que às vezes a gente não quer aceitar, que a gente não quer entender quando está passando na aprovação, quando está no meio da prova, quando está no meio da tribulação. A gente é uma geração de mimizento, né? Você para e pense, olha o que Deus fez, né? Deus entregou o seu único filho por amor de nós. Deus entregou o seu único filho por amor de nós. Pense ele como um pai, vendo seu filho ser açoitado, ver o seu filho ser espancado. Esses risquinhos que você vê aí em filme, aquelas marquinhas de nada, porque aquilo lá é marquinha de nada, comparado ao que ficou realmente virado o corpo de Jesus. Então, se ele permitiu que o filho dele passasse por tudo aquilo, e o filho dele foi glorificado, tinha um propósito de salvação. Você acha mesmo que o Senhor vai poupar a minha e a sua vida, tendo propósito na nossa vida? Você acha isso? Responda para si mesmo isso. Você acha que Deus vai te poupar? Que Deus vai te abandonar? Se você se lembrar do que Deus já fez, se você se lembrar dos milagres que já viveu, não tem como você questionar se o Senhor vai fazer de novo, pois você sabe que Ele vai fazer. Você sabe o que o Senhor é capaz de fazer pela sua vida. Pare e olhe para você mesmo. Quantos vendavais você já passou? Quantas lutas você já venceu? Quantas vezes você chegou ao fundo do poço e achou que era teu fim? Só que no fundo do poço é o melhor lugar para a gente estar. Porque daí não tem mais para onde você cair. Você olha para baixo, não tem mais para onde você ir. Você olha para os lados, não tem saída. Tua única mira é o alto. Então, todo teste, todo testemunho, toda crise que a gente enfrenta, e aí entra a parte bonita. Então, todo teste, todo testemunho e toda crise que a gente enfrenta são cicatrizes. As nossas cicatrizes ferem a nossa estética. E ferem. Foi o que eu acabei de falar para você. Eu tenho muitas cicatrizes dentro de mim. Cicatrizes profundas, mas que ninguém vê. Porém, essa cicatriz que eu tenho agora agrediu a minha estética. Agrediu o meu corpo. Eu tenho uma baita de uma cicatriz que vem daquela bolinha que a gente tem no pé até perto do joelho. Uma cicatriz enorme. Eu tenho uma cicatriz que pega daqui até aqui. Todo mundo, a hora que eu estiver andando na rua, vai ver. É uma marca.
Só que essa marca, ela aponta para o meu milagre. Toda a vida é um milagre. Mas agora, eu sou o milagre vivo das mãos do Senhor. Eu sou um milagre vivo. Isso significa que Ele me tirou. Quando eu falei sobre o vale da sombra da morte, Ele me tirou. Primeiro Ele deu uma volta comigo pelo vale da sombra da morte. Ele andou comigo, eu não andei sozinho naquele vale. Ele segurou a minha mão. Ele me protegeu, Ele me guardou. Ele nos protege, Ele nos guarda. Se Ele me tirou do vale da sombra da morte, que é uma das piores, com certeza Ele vai me tirar de um vale de perseguição. Se um dia a perseguição se apresentar na minha vida, eu sei que Ele vai me tirar. Se Ele me tirou de um leito de hospital, onde correu tudo bem, Ele vai me tirar de qualquer desafio financeiro. As crises nos tornam mais resilientes, mais fortes, aumentam a nossa patente, dá mais peso à nossa voz. Porque eu creio que eu já valorizava muito a vida, mas ela passou ainda a ter mais valor para mim. Muito mais valor. Cada segundo que eu respiro, cada minuto, cada segundo. Quando você fala do Deus que cura, é diferente. Porque você tem marcas. É como se Deus colocasse uma frequência. É como se Deus acrescentasse na sua voz, no timbre da sua voz, um tom mais elevado. As pessoas percebem a tua diferença. As pessoas percebem quando tem vida, fluindo quando você fala. Você fala sobre o Deus que restaura. As pessoas percebem que você foi restaurado. Você fala sobre o Deus que muda a história. E Deus mostra a sua transformação. Então, creia no Deus que você serve. Não fique questionando Deus quando chegar uma tribulação na sua vida, quando chegar uma luta, um sofrimento. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um porquê. A gente não entende na hora. Eu sou franco a te dizer, a gente não entende. Só que a partir de uma altura da minha vida, eu aprendi que a gente não tem que perguntar por quê, e sim entender para quê. Para quê? Para que Deus quer tudo isso? O maior defeito do ser humano, às vezes, tanto de quem está passando pela prova, do que quem está em volta. É quando você começa a passar por um problema, principalmente em questão de enfermidade. Muitas pessoas falam assim, por que a pessoa é assim e está passando por isso? Que Deus é esse? Ei, não faça isso. Eu e você estamos na terra, Ele está no céu. Ele fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Eu e você não podemos sair daqui e ir lá brigar com Ele. Cabe a nós aceitar as tribulações e agradecer, até pelo mal, até pela parte ruim da nossa vida. Então não questione o que Deus
faz ou deixa de fazer. Aceite, lute, descanse no Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você, descanse nele. Entrega tudo nas mãos dele e confia nele. Durante todos esses 90 dias, 93, que foi desde o dia da alta da primeira procedimento, eu vim descansando no Senhor. Por mais que eu não quisesse, mas eu descansei nele. Eu entreguei nas mãos dele, eu confiei nele. E agora eu quero terminar a parte do testemunho que eu falei para você, que eu tinha escrito a respeito da cicatriz. E eu deixei registrado. Você não vai poder ver, mas está aqui com data e tudo. Está aqui com data e tudo. E eu tenho, como eu estou fazendo a live do meu celular, eu tive que passar para o meu filho, mas está no meu celular, eu não vou apagar. Então eu vou começar desde o início, ó. Dia 21/1/2025. Fiz uma live testemunhando um livramento de Deus, de infarto, feito por cateterismo e angioplastia. Os médicos tomaram a decisão de fazer uma ponte de safena, que seria realizado na quinta-feira, dia 23. Hoje é dia 23. Era para estar fazendo a cirurgia para a ponte de safena. No dia 19, para o dia 20, eu orei constantemente para Deus que não queria que meu peito fosse aberto. Afinal, não nasci com nenhum corte. Então, ao amanhecer, eu recebi alta, sendo que os médicos marcaram o retorno para 20/3, para marcar a safena. Bom, hoje é dia 23. Tive um sonho. No peito havia uma grande cicatriz. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Porque agora eu vou te contar uma coisa. Lembra que eu te falei que o que me impressionou não foi a cicatriz? Eu olho aqui, ó. Eu abro. Eu não vejo nada, eu só vejo a cicatriz. Quando você me vê na rua, você só vai ver a cicatriz. Mas quando eu tive esse sonho, eu falei que o que me impressionou não foi a cicatriz. Então, aqui ó, tive um sonho, no peito havia uma grande cicatriz. E de atravessado, ou seja, debaixo do mamilo direito, subindo para o mamilo esquerdo, de atravessado estava escrito, com letras douradas, cicatriz do amor de Deus. Ou seja, a decisão divina já foi tomada. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Somente glorificá-lo. Eu orei 90 dias, mas já estava escrito. Eu passaria pela cirurgia. E por isso que eu falo. Eu não vejo. Você não vê, mas aqui dentro está escrito. Porque eu não vivo eu não vivo pela vista. Eu vivo pela fé. E pela fé eu vi o meu peito escrito. Cicatriz do amor de Deus. Eu sei que pela fé, pelos olhos da fé, está escrito. Jesus salvou a minha vida. Outros não precisam. Não precisam de uma cura sobrenatural. Outros eles cura sobrenatural. Mas tem aqueles que ele quer deixar uma marca especial diferente. Eu fui para a cirurgia? Fui. Glorifico e louvo e adoro o nome santo do Senhor. Eu glorifico ao Senhor. Sabe? Por tudo que Ele fez na minha vida. Eu não reclamei, nunca vou reclamar de nada que Ele colocar na minha mão. Nada.
E hoje eu queria agradecer a essa pessoa aqui, ó. Eu acho que 90% do meu ministério eu devo a ela. Uma pessoa maravilhosa que está do meu lado já há 19 anos quase. 19 anos. Minha guerreira. Essa mulher, ela conseguiu se dividir naqueles 6 dias entre casa, filho e hospital. Saindo de casa, muitas vezes de madrugada, para ir ficar comigo lá no Hospital Angelina Carol. E chegando às vezes 8, 9 horas da noite. Incansável. Obrigado. Eu nem sei se eu mereço tanto cuidado. Na saúde, na doença. Uma bênção que Deus deu na minha vida. Valorize a sua esposa. Porque é ela quem vai estar do seu lado. Valorize seus filhos. Eles estarão com você. Os amigos lá fora. Eu tive muita gente. E é isso que eu não sei se eu falei no começo da live. Eu agradeço por todos vocês que oraram pela minha vida. Nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, as pessoas de mais etnias religiosas, que eu sei que foram muitas pessoas, de verdade, pessoas que eu nem conheço, que intercederam pela minha vida. Então que Deus prospere na sua vida, de oração, de bênçãos. Eu agradeço pela minha família, pelas minhas irmãs, que estiveram o tempo todo ali preocupadas, meus sobrinhos, meu irmão, meus irmãos, sabe? E eu agradeço pela vida de cada um de vocês. Glorificado seja o nome do Senhor na vida de vocês, tá bom? E eu queria fazer uma oração agora, pela minha, pela sua vida, pela vida de todos nós. O projeto de Deus é a família. Vamos colocar as nossas famílias em oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor, para apresentar cada família, Pai. Eu apresento a minha família. Eu apresento, Pai, a vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha nora, da minha neta, na Tua presença. Mas eu apresento, Pai, cada família, neste momento que assistiu essa live, que está assistindo essa live, que o Senhor venha prosperar de bênçãos na vida deles, ó Pai. Eu não sei o que eles têm buscado da Tua presença, se é uma cura física, uma cura espiritual. Pai, visita a casa de cada um, visita a família de cada um. O Espírito Santo trabalha do alto da cabeça à planta dos pés. Ministra o Teu propósito no coração dessas pessoas. Pai, olha os nossos jovens, Pai, que têm se acabado nas drogas, Senhor, nas bebidas e todo tipo de vícios, Pai. Nós precisamos de uma geração que se levante para levar a Tua palavra aos corações que necessitam. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, o Teu querer. Espírito Santo, olha para o Porto Amazonas, Senhor. Olha pelos governantes dessa cidade, por suas famílias. Ah, Senhor Jesus, trabalha no coração deles, Pai. Eles têm feito grandes bênçãos na vida dessas pessoas. Que o Senhor continue abençoando a cabeça, a mente, o coração deles, ó Pai. Para que essa cidade seja reconhecida, Pai, em muitos lugares, como um lugar abençoado, próspero. Ah, Senhor Jesus. Só que mais uma vez eu me volto diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer pela minha vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu Te amo cada dia mais, Senhor, e eu me entrego cada dia mais nas Tuas mãos, ofertando a minha vida no Teu altar. Ofertando a minha vida no Teu altar, Pai. Porque mesmo sendo falho, mesmo sendo muitas vezes infiel, o Senhor continua sendo fiel na minha vida.
Eu agradeço, Pai, pela família maravilhosa que o Senhor colocou na minha vida. Não somente a minha esposa e os meus filhos, mas todos os meus familiares, todos aqueles que estão comigo sempre, orando pela minha vida e eu pela vida deles. Obrigado, Senhor. Eu te amo, Senhor Jesus, de uma forma que ninguém consegue entender. Eu não consigo, Pai, mais viver sem a Tua presença. O Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é o ar que eu respiro, Pai. Posso perder tudo. Só não me deixe perder a Tua presença. Obrigado pelaquela sala de cirurgia. Obrigado pelos médicos. Obrigado pelos enfermeiros que o Senhor colocou nos meus caminhos. Todos eles foram bênçãos. São bênçãos. E que o Senhor traga, Pai, para a minha vida, pessoas, famílias que necessitem ouvir a Tua palavra. Que eu seja um instrumento da Tua paz. Que eu seja canal de bênção, Pai, nas vidas de outras pessoas. E que o Teu nome seja glorificado. Porque não é o homem, Pai. Não é para a glória do homem. Mas é para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, amados. Meu muito obrigado por cada um de vocês. Em nome de Jesus, que a sua vida e a sua família seja abençoada. Eu desejo paz, prosperidade e as bênçãos de Deus sobre você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.